Podcast Caravana UFC 70 anos. Realização Universidade Federal do Ceará, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Fundação Demócrito Rocha e Companhia de Comunicação e Informação. Patrocínio Governo do Estado do Ceará e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Olá, eu sou Michel Maia e está começando mais um episódio do videocast da Caravana UFC 70 anos. Hoje nós estamos na comunidade do Titanzinho e vamos conhecer mais sobre as ações sociais que têm acontecido aqui com a supervisão e a ajuda da Universidade Federal do Ceará. Para conversar conosco, eu estou recebendo a Sabrina Araújo, doutoranda em comunicação, e a Kátia Lima, que é artista e cineasta da comunidade. Meninas, boa tarde, muito bem-vindas, obrigado pela presença. Obrigado, o prazer é nosso. Com certeza. Eu queria que a gente começasse a nossa conversa falando sobre o projeto Memória Viva, né? Como é que ele acontece? Surge através do cinema, não é isso? De um projeto que existia anteriormente, e tudo através do LAMUR e do Instituto de Cultura de Arte da UFC. Isso, né, exatamente. Sabrina? Acho que é importante contextualizar e dizer que essa pesquisa ela começa ainda em 2011, 2012, né, com o cinema pelas ruas, cinema pelo bairro, que é uma mostra audiovisual que a gente desenvolve todo ano. E esse cinema ele está muito mais interessado em conhecer as imagens que a própria comunidade produz sobre si, né? Qual é o sentido que se constrói em torno dessas imagens. E desde o começo da pesquisa, tinha muito interesse por essa memória do bairro, porque isso é muito forte, né? A gente sabe que essa comunidade, a Kátia vai falar sobre isso, é uma comunidade que resiste há muitos anos a essas tentativas de remoção, né? E a comunidade permanece porque existe, de fato, essa conexão com a memória, força. com a história do bairro, exatamente. Então, a gente começou com o cinema, né? Que é a pesquisa Cine Ser Ver Luz. E aí a gente já trabalhou desenvolvendo o próprio cineclube, mas também a ação que é mais longa é a mostra audiovisual, né? A gente já está entrando na 11ª edição, então são 11 anos fazendo, de fato, uma mostra que tem uma relevância que já está marcado no calendário cultural do bairro, né? Então, o interesse pela memória, ela vem daí, né? E é importante também reforçar que existe esse cuidado da própria comunidade com a memória, né? Então, trabalhar dispositivos, trabalhar a preservação dessa memória por meio da contação oral, por meio das imagens, isso é muito importante para a história do bairro, né? Então, a UFC ela chega também nesse lugar, né? Um lugar que olha também para essa memória de um jeito diferente, né? E é importante também dizer que é uma pesquisa que se implica com as questões do bairro. Essa pesquisa é sua, não é isso? Na verdade, essa pesquisa é uma pesquisa realizada pelo LAMUR. Ela é uma pesquisa desenvolvida pela professora Deizimer Gochevski, né, dentro do programa de artes da UFC, e pelo laboratório dela, que é o Laboratório de Micropolíticas Urbanas, né? Então, é um laboratório que ela coordena, e existem muitas outras pessoas que realizam suas pesquisas, sim, que realizam suas pesquisas, mas que está implicado com esse movimento que acontece no bairro, né? A minha pesquisa, ela envolve cinema diretamente, essas mostras audiovisuais que a gente vem realizando, né? Então, eu estou implicada com o meu objeto de pesquisa também nesse sentido, né? Eu sou uma pesquisadora que está também realizando, né? Legal. Kátia, você, além de cineasta, artista, também é salva-vidas, né? Sim. Fica a curiosidade para as pessoas que estão nos assistindo. Sim, na verdade eu sou guarda-vidas desde 2011, né? E aí, junto com a Sobrasa, o intuito é diminuir a quantidade de afogamentos todo dia no Brasil, né? Mas eu quero saber sobre o seu trabalho como cineasta. Okay. Como é que começou? Como é que surgiu esse interesse de fazer filmes? Foi através do celular? Alguém te inspirou? Como começou? Na verdade, através do Cine Ser Ver Luz, né? Ele faz esse trabalho itinerário aqui no bairro, já tem muito tempo, e a gente apenas participava, né? Vendo, né? Assistindo. E aí veio que eu conheço o Pedro, né? Que também faz parte do Cine Ser Ver Luz. Do festival, né? Isso. E aí a gente começou a conversar, e dentro da micropolíticas urbanas, a gente viu, teve essa curiosidade e a vontade de falar realmente qual é o nosso desejo,
né? Qual é a nossa função no bairro, na verdade, né? Que nós é que somos tudo isso, né? As memórias vivas. Meninas, pelo que nós estamos conversando, através dos festivais, surgiu o projeto Memórias Vivas, que é a força da comunidade em se manter viva, literalmente, em preservar a sua história, né? Então eu quero que vocês me falem mais sobre a atuação das pessoas no festival. Se existiu algum filme que marcou, uma história que emocionou, para você compartilhar com a gente. Tem uma história que para mim é muito forte. Eu tô desde o começo do projeto, né? Então eu já acompanhei muita coisa. Mas tem uma história específica que teve uma exibição que a gente realizou em 2012. E a história era sobre um casal de idosos que tinha um forró aqui muito famoso, né, Kátia? E foi feito um filme da história desse casal. Era meio ficção, meio... Mas misturando com realidade. Isso. Que era o Seu Zusa e a Dona Lirete. Que a Dona Lirete, inclusive, morava aqui na beira da praia, né? E aí, tem uma história familiar em torno desse senhor do Seu Zusa. E pra gente foi muito forte quando o neto dele se deparou com esse filme. Porque o neto não conhecia. E o neto conheceu nessa mostra. E foi muito forte. A história de vida dos avós? Não, a história do filme. Sim. Ele não conhecia o filme, né? O Seu Zusa era um viúvo e a Lirete também viúva. E eles tinham uma relação muito por conta do forró, né? Então realizaram muitas coisas, mas cada um morava no seu lugar. Porque a Dona Lirete deixava muito claro que não dava certo morar junto. Sim. E é um filme muito bonito. Foi feito pela Kátia Holanda, Carla Holanda. Pela Carla Holanda. Que hoje é professora em uma universidade do Rio de Janeiro, enfim. Mas foi muito bonito ver o encontro dele com o vô em uma tela de cinema. Foi muito forte, porque ele contou também pra gente uma história, né, familiar em torno da vida do avô, da condição dele. Então, pra gente, essa história, que foi uma das primeiras histórias, foi muito forte. E é muito forte circular com o cinema pelas ruas, porque essas imagens, elas vão disparando memórias nas pessoas. O cinema é mágico. Muito, muito. Porque ele vai disparando isso nas pessoas. Ah, eu lembrei quando eu ia pra praia fazer tal coisa. Ou lembrei de um tempo que a minha família fazia tal coisa no farol. Eu lembrei de como era o farol quando ele era esse ponto de memória. Então, o cinema, ele também vai disparando isso, né? Vai disparando lembranças, vai disparando memórias. E isso, pra gente, é uma coisa que é muito fantástica. Com certeza. Kátia, para você, como cineasta, o seu trabalho artístico, como é que você vê a transformação da comunidade? Na verdade, a gente sempre tenta incluir a comunidade, né? E o Memória Viva veio justamente para a gente envolver mais a comunidade na roda de conversa de memórias vivas, né? Que é fundamental a gente passar isso, mas não só isso, é mostrar que elas têm essas lembranças e que são vivas não só para elas, mas para outras pessoas. Não é só a minha história, mas as histórias de todos que vivem aqui. Né? Como é que tem sido, eu não sei nem se a palavra correta é essa, a catalogação, como é que tem sido feito o arquivamento dessas histórias das pessoas através do projeto Memórias Vivas? Isso vem sendo feito com o apoio, né, de estudantes, alguns bolsistas, né, do LAMU, mas também existe toda uma rede de pessoas de outras pesquisas que também atuam aqui, que também são da UFC, enfim, e que também estão interessadas, né, por essas memórias. Então, agora, a gente está em uma etapa que é a etapa do registro oral, que é, de fato, escutar essas pessoas, trabalhar isso nesses dispositivos, através desses dispositivos sonoros, né, e a ideia é que isso possa compor o acervo do farol, né? O farol está prestes a ser restaurado, né? Através de uma luta muito forte. A ideia é que se torne um museu, sim, né? Que se torne um museu, que seja, inclusive, gerido, né? Que tenha gestão com a participação da comunidade, né? Porque, de fato, é a comunidade, são os moradores que são os guardiões dessa memória. Então, isso vem sendo feito, vem sendo catalogado, essa memória sonora. Mas a gente já tem uma memória, né, audiovisual enorme, né? São 10 anos. Então, são 10 anos buscando o que existe, o que vem sendo produzido, né? Não só pelos moradores, mas por outras pessoas que chegam também.
Então a gente tem um trabalho, né, agora, que é de catalogar, e acho que posteriormente, de fato, que é de curadoria, que é ver o que vai, enfim, porque tem muito material, né? Então a curadoria também ela vai olhar para esse material no sentido de ver o que cabe, o que não Sim. cabe, né, nesse espaço Estruturar, agora. né? Isso. Mas é muito importante dizer isso também, porque é isso, né? A restauração do farol ela é uma conquista da comunidade, assim como outras coisas, né? Outros instrumentos, o próprio reconhecimento das ex, né? Que é algo muito importante para o bairro. E a produção agora do Plano Popular, né, que é esse documento que traz exatamente isso, que reafirma o lugar da cultura e da arte também nesse espaço, nesse território, né, e reafirma também o lugar da mostra audiovisual também, né, reconhece a mostra audiovisual como sendo esse lugar importante. Uma cena pro bairro. importante. Sim, sem dúvida, porque são 11 anos. Sim. Né? Sabrina, é um trabalho desafiador. Muito. Compartilha com a gente algo que realmente vocês pararam e disseram assim, meu Deus, será que nós vamos continuar? Será que vai dar certo? É muito desafiador porque isso não tem apoio institucional, né? O apoio que existe hoje é de fato da UFC, através dos bolsistas, né? Então, esse é o apoio institucional que tem. Mas tem muita garra e muita força de vontade das pessoas que se envolvem, dos moradores, né? Da Kátia, do Dudé, da Jamile, do Pedro, da própria Camila. Da Maria, do João, de todo mundo. Muita gente. É um projeto que é feito a muitas mãos, né? A própria mostra audiovisual, ela só acontece porque a comunidade abraça. Porque cede um ponto de luz, porque doa um pacote de pipoca. Então, é um trabalho que não é fácil, né? Porque não tem esse apoio institucional. Mas existe isso, existe esse entendimento da importância que tem a memória para esse lugar, né? Não só no sentido de preservação, de fato, da história, mas para a própria existência do bairro, né? Então, é um legado aí de muita luta, né, Kátia? São anos de muita luta em torno disso e acho que a gente tem que exaltar muito o papel dos moradores, de todas essas figuras que eu falei, de tantas outras, né, que têm abraçado esse processo e que reconhecem, de fato, a importância disso, né, para o bairro. A Caravana UFC 70 anos está aqui hoje na comunidade do Titanzinho e a gente vê a união de cada um, porque desde que nós chegamos para gravar o videocast, para fazer o documentário, a gente vê cada um vai chegando com uma coisinha, com a sua simpatia para colaborar, para ajudar, para participar. E a gente vê o amor que as pessoas têm pelo seu bairro, né? De estar aqui. Você é do bairro, né, Sabrina? Não, na verdade eu não sou, tenho parentes aqui. Quando eu cheguei em 2011, eu cheguei através da Fabíola, que é uma amiga nossa, que integrou a pesquisa inicialmente, né? Mas eu já tinha parentes aqui. Então, assim, eu tenho uma conexão com o bairro. Não moro aqui, né? Mas tem uma história. Conexões. Tenho, né? Também. Minha infância foi no paredão, pulando ali no paredão para tomar banho, foi. Pulando no paredão para tomar banho. Então, assim, eu tenho uma história com o bairro, né? Através desses familiares. Eu acho que isso também é importante a gente conseguir reconhecer, né? E eu desenvolvo essa pesquisa há 10 anos, né? Fui para o mestrado, voltei para o doutorado agora, mas para reafirmar também esse meu caminho, né? Então eu me sinto muito, muito em casa com todos, Grata. com Kátia, também grata, né? Porque são pessoas que acolhem, né? Então acho que a Kátia, mais do que eu, também pode falar. Kátia participou de um filme, inclusive, que é muito forte, onde ela também traz esse sentido da comunidade, né? Esse sentido também de união, de colaboração, enfim. E eu acho que, de fato, a comunidade resguarda isso, sabe? De um modo muito bonito, muito sensível. Kátia, conta pra gente sobre os teus filmes. Algum especial que você mais gostou de fazer? Na verdade, eu fui mais impulsionada, né, a trabalhar nele, falando da minha realidade e dentro da comunidade, né? Então, assim, eu não tenho um xodó, né? Na verdade, a intenção mesmo é passar para todos que a gente precisa de mostrar onde a gente mora, o que a gente faz, como a gente faz, o afeto que a gente tem onde a gente vive, né? E é isso, assim, não tem como eu dizer assim, eu gostei mais desse, eu gostei mais daquele, né? Eu sempre faço tudo com muita dedicação e amor, né? Lá no Já Instagram. foram quantos?
Eu não lembro, eu não sei se 3, 4, mais ou menos isso, não sei. Eu nem lembro. Lá no Instagram da Mostra Audiovisual do Titãzinho, vocês vão poder conferir Qual é o arroba, Titã, Sabrina? Mostra Audiovisual do Titãzinho. Lembra quantos eu fiz? Acho que foram uns 3, 4. Mas tem o Titã Não Se Vende, onde a Kátia Esse relata é forte. muito dessa história, né? Que inclusive participou de festival, viu? Olha aí. Ganhou menção honrosa nesse Tá festival vendo? que a gente participou. Sim. Mas é um filme muito forte, onde a Kátia traz muito dessa memória dela, dessa relação com o mar, com as pessoas do bairro. É um filme muito, muito, muito bonito. Muito bonito. Titã Não Se Vende, lá no Mostra Audiovisual do Titãzinho. Ah, Os Instagram. filmes estão disponibilizados de forma completa nas redes sociais? Então, a gente tem um blog que é o cineserverluz.wordpress.com.br. E lá as Então, pessoas... Cine Server Luz, no Google, aparece, né? Aparece. Sim. Cine Serverluz, WordPress, vocês vão conseguir acompanhar lá. E lá a gente tem toda a catalogação dos filmes que foram exibidos na mostra. Que aí são São pessoas cerca diversas. de quantos até o momento? Ai, são muitos. São muitos. A gente conta em minutos. Eu acho que foram mais de... Ai, não vou lembrar Eu agora. também Foram não lembro. muitos minutos, Também não muitos lembro. minutos. E assim, acho que é importante também situar para as pessoas que a gente tem um entendimento de produção audiovisual de cinema que não coaduna com o que as pessoas costumam chamar de cinema, Sim. né? Pra gente, cinema é qualquer produção audiovisual que você realize com o celular, seja no verdade, são formato poucos, né? vertical, no formato Horizontal ou vertical? pra gente não importa. O que importa é de fato as histórias que as pessoas querem contar através dessas imagens, Sim. né? Então, pra gente, o nosso cinema, ele abre o espaço para essas outras imagens, né? Que não é o cinema de bitola, o cinema tradicional conhecido. E por isso também, isso faz sentido pra gente, né? Porque a gente inventa um modo de fazer cinema que não é esse cinema convencional, né? Que, na verdade, subverte um pouco esse cinema convencional, mas que narra as histórias dessas pessoas, né? Do bairro, conta a memória do bairro. Então, pra gente, esse é o acervo, né? E aí ele tá muito ligado às questões do bairro, né? A juventude, agora ao meio ambiente, que é uma questão muito crítica, né? Que tem chamado muito importante. A questão das mulheres do bairro, da força dessas mulheres. Então, é um cinema que se liga também a algumas temáticas, né? A própria As relação causas com o mar. sociais. Sim. Eu nem diria as causas sociais, mas as causas próprias do bairro, né? A relação com o mar, a resistência, as lutas do bairro, né? A questão ambiental, enfim. Então, são temáticas que são sempre muito fortes aqui, que convocam, né, essas pessoas, inclusive, a produzirem esses vídeos, Sim. a trabalharem esses materiais, né? Se a gente for falar de futuro, eu acho que nós vamos falar sobre a concretização do projeto de transformar o Farol em um museu. Inclusive que vocês estão buscando a ajuda do governo estadual, não é isso? Sim. Pode falar até mais, Kátia. Tá. Na verdade, o governo do estado teve essa polêmica, né, de que queria retirar as pessoas do entorno, queria fazer essa retirada das pessoas do entorno do Farol Velho, e a gente se mobilizou, e a gente fez intervenções, e a gente lutou para que isso não acontecesse, né? Então, assim, revogar era necessário, né? Precisava de acontecer isso, e aí veio a cereja do bolo, que é revogar, e agora vamos dar o primeiro pontapé, que é restaurar o espaço, né? E é o que a gente já está esperando essa semana. O governo do estado vai vir aqui e vai informar quando é que vai começar a reforma do espaço, Parabéns. né? Mas só reforçar assim que é muita luta, né? Não Isso é pouca, não é né? um presente, não é uma dádiva vinda do governo. Sim, Não. mas é uma conquista. É uma conquista, né? É uma e conquista que tem que ser muito com celebrada, luta, muito. né? Com luta, que não foi fácil, né? Não foi fácil. Eu acredito que fomos uma grande pedra no sapato de muita gente, né? A gente lutou bastante contra o poder público, a todo instante. A gente nunca hesitou em parar. A grande ajudadora do projeto de tudo foi a UFC. Sim.
No final das contas foi, porque esses projetos, de fato, foi o que permitiu, né? Sim. E muitos outros que acabaram vindo também, né? O pessoal da geografia da UFC se envolveu, o pessoal da arquitetura também, né? Já realizou atividades aqui. Então, é muito importante situar, de fato, esse lugar da universidade, né? Sim. Que é saindo dos muros para, de fato, olhar para as questões, né? Que Reais. exatamente, porque às vezes a gente acha que está muito distante, né? Sim. Quando, na verdade, a universidade ela pode colaborar em muito, né? Sim. Para que esses espaços eles se transformem, para que as pessoas tenham acesso aos seus direitos e lutem também pelos seus direitos, né? Então Objetivamente, quando nós estivermos aqui daqui a 5 anos, Caravana UFC 75 anos, o que é que vocês querem estar contando? Eu acredito que a gente já queira estar lá no Farol Velho, né? Que é um dos pontos. E que a gente mostre outras histórias, né? A nossa cultura, né? O nosso ideal, a nossa realidade, né? E é isso. E mostrar que outras pessoas vieram para somar, né? Nessa ajuda, que é tão importante. Tão importante. Obrigado por partilhar a história de vocês com a gente. a gente agradece. A gente vai encerrando mais um videocast da Caravana UFC 70 anos. Para assistir esse ou qualquer outro episódio, é só acessar o nosso portal. Você ouviu o podcast Caravana UFC 70 anos. Realização Universidade Federal do Ceará, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Fundação Demócrito Rocha e Companhia de Comunicação e Informação. Patrocínio: Governo do Estado do Ceará e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.